Graça e paz a todos. Estamos aqui essa manhã, no momento da nossa escola dominical, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Tamanha importância é nós conhecermos a palavra de Deus. E eu quero trazer um estudo essa manhã, como nós temos um pouco mais de tempo, eu quero assim estender um pouco mais, que você em casa aí você possa se preparar para estudar a palavra de Deus, né? Ter esse momento agradável, um momento em família, onde você possa também ter acesso à sua Bíblia, para juntos possamos ter um estudo aí maravilhoso e deixar que o Espírito Santo de Deus venha ministrar as nossas vidas nessa manhã, querido. Em nome de Jesus. Essa manhã meio fria, mas que o Espírito Santo do Senhor venha nos aquecer e que a sua palavra venha nos aquecer ainda mais, aquecer o nosso coração. Amém? Em nome de Jesus. Muito bem. Quero trazer um estudo nessa manhã que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5, que nos diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, Deus querido, Deus amado, Senhor Espírito Santo, nós te pedimos, vem nos ministrar nessa manhã, Senhor, essa manhã que é o dia que o Senhor preparou para nós. Vem falar conosco, Deus, vem falar no silêncio, vem falar nesse tempo tranquilo, onde nós tiramos para compartilharmos da grandeza, da bondade e da tua infinita palavra. Espírito Santo, vem falar conosco essa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, eu quero trazer um estudo e o título dele é Examinai a vós mesmos. Então, esse texto aqui, ele diz assim: examine-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Olha só, nós sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, não precisa exortar ninguém, nenhum de nós, para que examinemos aos outros, porque isso nós já fazemos naturalmente, né? Mas nós somos inclinados a achar mais erros nos outros do que erros em nós mesmos, né? Mas a ênfase da Bíblia, a ênfase da palavra de Deus, né, é para examinarmos a nós mesmos, ou seja, a nossa própria consciência, e não o comportamento dos outros, né? Está muito claro na palavra de Deus, né? Isso está claro em muitas partes da Bíblia, como por exemplo aquele texto que se encontra na primeira carta aos Coríntios 11, 28, né? Um texto muito lido na ocasião da ceia do Senhor, que nos diz: portanto, cada um examine a sua consciência, ou seja, examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, estas palavras de Deus nos ensinam o autoexame, né? E esse autoexame é para nos convencer da necessidade que temos de nos voltar para o Senhor e nos aproximarmos mais do Senhor, né? Agora, a pergunta é muito simples: como vamos fazer esse autoexame? Então eu quero propor, né, para que você aí possa compartilhar junto comigo, para você, algumas perguntas nessa manhã, né? Eu quero propor para você algumas perguntas que estão entre aquelas que realmente ajudam a que examinemos a nós mesmos, como diz as Escrituras, como diz a palavra de Deus, tá certo? Então nós vamos citar aqui 10 perguntas e vamos buscar dentro da palavra de Deus responder à luz da Bíblia, tá certo? Então, como que vamos fazer isso? Vamos para a palavra. Então, a primeira pergunta
para que examinemos a nós mesmos. Amo ao Senhor meu Deus com todo o meu ser. Você ama ao Senhor de todo o seu ser, de todo o seu coração? Vamos para a Bíblia. Mateus capítulo 22, os versículos 37 e o 38, que nos diz: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Olha só, ame ao Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e toda a sua mente. Este é o maior mandamento e o mais importante, diz a palavra de Deus. Então, estou cumprindo com este mandamento? Você tem cumprido este mandamento que a Bíblia diz que é o primeiro e o grande mandamento? Amar o Senhor nosso Deus acima de qualquer coisa, né? Ou será que estou amando a mim mesmo, ao mundo, ou as coisas que o mundo nos oferece, né? Então, nós sabemos, meus irmãos, que as opções são muitas, mas nessa caminhada de fé nós precisamos fazer um autoexame de consciência, e nada melhor do que essa manhã, para ver se verdadeiramente estamos na fé. Está escrito na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, para não amarmos o mundo e nem as coisas que há nele. Por quê? Porque esse sistema não é de Deus. Esse sistema não vem do alto. E eu entendo que é aqui que começam os princípios das dores. Infelicidade, divórcio, depressão, estresse, ansiedade. Tem muita gente partindo para o medicamento, sendo que é algo espiritual. Nós precisamos analisar a nossa mente. O cristão tem que ser o oposto do que é esse sistema, do que é o mundo. Porque essas coisas não são de Deus. Mas se porventura isso está acontecendo, quem não está amando a Deus de todo o seu coração, nós vemos assim que está na hora de retomar o primeiro amor, como está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, que ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Comece a examinar a si mesmo. Será que nessa caminhada não acabou se desviando da fé, não acabou se esfriando da vida com Deus, acabou olhando para trás? Então examine-se a si mesmo. Não vamos examinar os outros, isso a gente é especialista, mas o autoexame é meu, é seu. Que essa manhã seja um tempo precioso para que possamos fazer esse autoexame. Então a primeira pergunta é: amo ao Senhor meu Deus de todo o meu ser? Agora, nós vamos para a pergunta número 2. Amo verdadeiramente o meu próximo como a mim mesmo? Então, quando nós olhamos esse texto de Mateus, depois que Jesus definiu o grande e primeiro mandamento, ele ensinou que o segundo mais importante é parecido com o primeiro. E qual que é? Está no versículo 39. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que maravilhoso. Então Jesus não precisou exortar a amarmos a nós mesmos, porque ninguém odeia a si mesmo, ninguém odeia o seu próprio corpo. Nós temos lá em Efésios 5:29, ele diz assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja.
Mas Jesus realmente precisa nos exortar a aprender a amar o nosso próximo. Às vezes tem casos difíceis de relacionamentos, de danos causados dos relacionamentos, né? Mas quando ela fala no amor, é de ver essa pessoa salva, né? Você possa orar por aquela pessoa que muitas vezes parece que está entalado, é o nosso próximo, né? Que a gente possa aprender, né? Estamos obedecendo ao mandamento do Senhor, amamos aquele que não gostamos. Como é difícil isso, mas é um mandamento. Precisamos amar o nosso próximo. Amar quem a gente gosta é muito fácil, mas amar quem não gostamos. Abençoamos os que nos amaldiçoam, fazemos o bem aos que nos odeiam e oramos pelos que nos perseguem. Então examinamos a nós mesmos. Mateus 5, 43 e 48 fala isso, sobre o autoexame, né? Então, de que maneira e em que profundidade você seria amado pelo seu próximo, se ele amasse você da mesma maneira que você ama essa pessoa, ou a ele, né? Então, examinemos a nós mesmos, meus irmãos, examinemos a nossa consciência, que ela seja pura e verdadeira. Amém? Vamos seguir em frente. A terceira pergunta que estamos examinando a nós mesmos, né? Estou confiando verdadeiramente em Cristo para a minha salvação? A Bíblia ensina que a salvação ocorre pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8 e o versículo 9, que nos diz, versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha só, né? Então que a gente possa assim nessa manhã fazer um autoexame, né? Estou confiando verdadeiramente em Cristo para a salvação da minha alma, né? Nós entendemos, segundo a palavra de Deus, que ninguém e nem nada salva o homem da condenação ao inferno, somente Jesus Cristo, somente Jesus. Mas a gente vê algumas pessoas sendo iludidas com pensamentos diversos, anjos, né? Rezas, santos, Marias, batismos, né? Esses não são meios de salvação. E muitas vezes tem muita gente se apegando a isso. Então não é tendo uma religião e nem fazendo boas coisas apenas que alguém é salvo. Nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Mas se em vez de Jesus você está procurando acesso a Deus por outros caminhos, você ainda não tem a salvação na sua vida. Olha só, tremendo isso aqui. A salvação não é resultado de esforços humanos. Ninguém é salvo pelas obras. Nós somos salvos pela graça de Deus e a fé em Cristo Jesus. Então, para ser salvo, nós precisamos confessar de todo o nosso coração que realmente nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Unicamente isso. E nos voltar para Ele com espírito de rendição a Ele. Então, examine-se nisto. Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Ou você está se apegando ainda a essas religiões vãs, fora dos princípios da palavra de Deus, a anjos? A gente vê muito povo com essa bobagem, né? Mas que essa manhã possa cair um monte de coisa por terra sobre essas ilusões que nós criamos, para que nós possamos crer verdadeiramente, unicamente no Evangelho, palavra de Deus viva e eficaz, cortante mais do que espada de dois gumes,
Amém, querida? Em nome de Jesus. Vamos para a pergunta número 4. O que o mundo pensaria sobre o Evangelho se a minha vida fosse o padrão pela qual o Evangelho fosse julgado? A Bíblia ensina para nós imitarmos a Cristo, imitarmos a Deus, né? Efésios 5, 1 e o 2 nos diz: vocês são os filhos queridos de Deus e por isso deve ser como Ele. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Mas será que os outros estão vendo Jesus em nós porque estamos imitando a Jesus? As pessoas estão vendo Jesus na sua vida? As pessoas próximas de você está vendo Jesus na sua vida? Então o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Você é imitador de Cristo, as pessoas podem ver as marcas de Jesus em sua vida. Pensa nisso, examine-se a sua consciência, examine-se a sua vida, se verdadeiramente você tem buscado um padrão de vida semelhante ao padrão de Cristo, né? Porque se ficássemos sem dizer que somos cristãos, que somos crentes em Jesus, o mundo ficaria sabendo apenas por nos ver, por nos observar a vida pelo testemunho. Então, por isso que nós precisamos aqui nessa manhã estarmos estudando a palavra de Deus, né? Aí em Atos 11, 26, diz que se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Então, nós precisamos estar ensinando a palavra de Deus para os outros. Você tem feito isso? Você tem ensinado a palavra de Deus dentro da sua casa? Você tem ensinado a palavra de Deus para aquelas pessoas que você ama, aquelas pessoas próximas a você, aquelas pessoas que Deus coloca perto de você, coloca diante de você? Você tem falado do Evangelho? Examine-se a si mesmo. Vamos à pergunta número 5. Quantas pessoas ouviram sobre Jesus e o Evangelho se os outros testemunhassem da mesma frequência com que eu e você testemunhamos? Porque nós precisamos entender assim, irmãos, no dia, por exemplo, do nosso batismo, nós confessamos publicamente, nós confessamos diante das pessoas que somos de Cristo e que nos tornamos crentes em Cristo Jesus, ou seja, nós cremos somente em Cristo Jesus. Então essa é a nossa fé pública, né? Mas depois do batismo, depois daquele dia, em todos os dias da nossa vida, estamos confessando ou negando Cristo diante dos homens? Aqui entra o nosso testemunho de vida. Examine-se a si mesmo. Estamos obedecendo ao mandamento de Jesus, ao mandamento de contar as grandes coisas que Deus tem feito por nós? Examine-se, né? Então, vamos ler algo lá no livro no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 39. É sobre um homem que ganhou libertação e que Jesus orientou: volte para casa e conte o que você fez, o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele, né? Ou seja, testemunho de vida. Poderá ser falado de nós o mesmo que Jesus falou sobre esse homem, né? Volta para casa e conta aos teus tudo o que foi anunciado por toda a cidade, diz o texto que ele fez isso, né? Então cada um examine a sua consciência, cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. É comum a gente ver pessoas chegando e falar assim: ah, pastor, mas parece que as igrejas não crescem.
Examine-se você nessa manhã, se você não está sendo a pedra de tropeço na vida de outros. Examine-se verdadeiramente, você tem sido o sal da terra e a luz do mundo, você tem testemunhado o amor de Cristo Jesus. Então nenhum de nós deve rejeitar a necessidade, amados, de ter esse conhecimento de vida com Deus, examinando a nós mesmos. Vamos ainda examinar a nossa consciência, que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir nessa manhã, em nome de Jesus. Uma outra pergunta número 6. Você ora como deveria? A orientação de Deus é que nós precisamos orar sem cessar. A primeira carta aos Tessalonicenses 5,17 diz isso: orai sem cessar. É basicamente comum andarmos sempre ocupados e não orar. Nós vemos isso diariamente. Inclusive é um maravilhoso livro com esse título: Ocupado Demais para Orar. Ocupado demais para orar. Olha só, então nenhum de nós deve rejeitar a necessidade de orar. Antes precisa procurar com frequência a comunhão com Deus através da oração, para se aquietar no meio das ansiedades da vida. Daí você vai para frente da televisão, para a internet, daí você é fomentado a murmurar, a ficar contra os governantes o tempo inteiro. Essa é a filosofia do nada. Não muda nada, a não ser o tempo que você está perdendo. Vai para os pés do Senhor. Ora para Jesus. Para de reclamar. Fala para Deus a tua necessidade. Intercede por essa nação. Olha o que esse povo está passando. Olha o sofrimento. Quem sabe Deus está esperando uma oração desse povo, começando por mim e por você. Você ora como deveria? Você ora sempre? Ou ora somente quando precisa de uma solução urgente, quando está desesperado, quando não tem mais saída? Infelizmente, essa é o recurso do ser humano, em alguns casos. Só busco a Deus quando a coisa está ruim, quando está no fundo do poço. Basta a situação melhorar que vira as costas. É para caminhar até o fim. Examine-se a você mesmo. A pergunta número 7. Leio a Bíblia como deveria? Você se alimenta da palavra de Deus como você se alimenta do pão diariamente? Nos examinemos nisso também nessa manhã. Será que você gasta mais tempo lendo os escritos dos homens ou as Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus? Porque nada substitui a sua leitura particular, pessoal, da palavra. Absolutamente nada. Nós sabemos que o Salmo 119 é um dos mais interessantes da Bíblia, e todo ele é sobre a Bíblia, é sobre a palavra de Deus. Nele o salmista declarou: as escrituras sagradas são o meu prazer, a meditação todos os dias, dia e noite. Salmo 119, versículo 70, versículo 77, versículo 97, versículo 174. Nós vemos também um outro testemunho, que Timóteo foi ensinado a se tornar sábio para a salvação, por meio da leitura da palavra de Deus. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Mas quantos permanecemos ainda ignorantes a respeito do conteúdo das Escrituras? Torna-te padrão. A Escritura nos torna sábio para a salvação, por meio da leitura da palavra de Deus. Conta-se uma história, uma certa vez, que um pastor
ele sabia que havia vários grupos de estudo na igreja, havia pessoas que faziam discipulado, pessoas que participavam de célula, e para tudo isso tinha seus líderes, né? E um dia o pastor, sabendo do estudo que foi feito na célula, chegou e perguntou para uma pessoa que era membro da igreja: você acredita, você sabe, afinal, quem derrubou os muros de Jericó? A pessoa respondeu assim: olha, pastor, eu sinto muito. Já começou a se defender, dizendo: olha, não fui eu nem estava lá. E triste, o pastor saiu e foi perguntar para o líder de célula. Primeiro ele foi perguntar para o discipulador desse jovem, e perguntou para ele, contou a história, contou o que havia acontecido, né? E o pastor falou para ele: olha, você sabe quem derrubou os muros de Jericó? Eu perguntei ali para fulano de tal. Aí o discipulador falou: olha, pastor, fulano de tal não costuma mentir. Se ele disse que não foi ele, é porque não foi ele mesmo. E o pastor, meio assustado, foi procurar o líder de célula desse jovem e disse: irmão, e contou tudo o que havia acontecido. Até que eu vi o líder da célula dizer: bem, pastor, se o próprio discipulador dele está convencido de que fulano de tal não fez isso, é porque não deve ter feito mesmo. Vamos dar crédito a isso. E o pastor saiu ali meio entristecido, meio chateado, e o pastor foi até um membro, um líder da igreja, e falou sobre o assunto, e contou tudo. E aí aquele irmão ficou pensativo, e por fim deu a sua opinião. Falou: olha, pastor, eu acho que a essa altura não adianta ficar discutindo quem fez e quem não fez. Vamos mandar arrumar logo esses muros e colocar um ponto final nessa história. Então veja bem, o pastor ficou assustado porque ninguém estava conhecendo a palavra na igreja. A palavra estava entrando de um lado e saindo de outro. Muitas vezes eu me pego assim, parece a impressão que alguns, a palavra só está entrando de um lado e saindo de outro, ou só ouvintes. Então que a gente possa, assim, irmãos, né, entender, né, quem não lê as Escrituras acaba ficando analfabeto espiritual, né, sem saber, sem ter discernimento, sem crer o suficiente. Encha o seu coração com a palavra, vai para a palavra, leia a palavra, você possa se alimentar da palavra. E muito importante, o apóstolo Paulo escreveu que a Escritura Sagrada é útil para ensinar, segunda carta a Timóteo 3, 16 e 17, é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de se viver. Então, quanto tempo você gasta com a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus? Você já imaginou se todo crente lesse a Bíblia com frequência, diariamente? Certamente estaríamos vivendo dias diferentes, onde a palavra de Deus estaria sendo colocada em prática, né? Então que você possa se apegar mais à palavra de Deus, que você possa buscar mais a palavra de Deus, que você possa buscar viver mais a palavra de Deus, se interagir com a palavra de Deus, se envolver com a palavra de Deus, se deixar tomar pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Aí vamos para a pergunta número 8. Você participa regularmente das atividades da igreja, dos cultos, das células, né? Tem um texto lá em Hebreus 10, 25 que diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns, né? Será que em vez de congregar alguns, não tem necessidade de ser exortado, de ser chamado a atenção, com amor, com respeito, né? De ter comunhão, de ser instruído através da pregação da palavra de Deus?
Então o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos participar das celebrações, com mais atividades, com mais finco, com mais desejo de estar em comunhão. Estamos vivendo esses dias aí o povo disperso, tentando se reunir nas suas casas, amém, glória a Deus por isso, mas ao templo não pode ficar de fora, meus irmãos. Aqui é onde nós estamos em comunhão com Deus, com a igreja, com a palavra, né? Então, quando o povo vem para os cultos, para as celebrações da igreja, né, é o ajuntamento de pessoas, né, e precisa vir com alegria para participar do culto, cultuar ao Senhor, louvar ao Senhor, né? Não com tristeza, ou ficar do lado daquelas pessoas que gostam de ficar distraída, procurando ver o que não deve, o que não precisa, né? Você fica atento quando a palavra está sendo ministrada. Examine-se a você mesmo, né? Você está atento ou anda distraído? É comum às vezes a gente ver até pessoas olhando ali do celular. Eu gosto muito da palavra de Deus no papel, a Bíblia. O celular ajuda e bastante, ótimo, mas aqui é mais interessante porque não deixa distrair. Você vai dar uma olhada ali, dali um pouco já alguém te chama no WhatsApp, você já se distraiu, né? Vamos nos desligar de todas essas coisas. A gente chega na igreja, celular fica em casa, fica no carro, se apegue à palavra, enche o seu coração com a palavra. Você fica atento quando a palavra está sendo ministrada ou vive distraído? É comum a gente ver pessoas distraídas, olhando para cima, outras olhando no relógio. O que você quer? Você passou o dia inteiro fazendo o que você quer, na hora que você vai na igreja, que você vai buscar a Deus, você vai orar a Deus, você está com pressa do quê? Examine-se a você mesmo, seja um exemplo para os outros, em nome de Jesus. Vamos para a pergunta número 9, a 9. Contribuo financeiramente para a obra do Senhor? Ei, é com você. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é muito transparente, né? Mas quando o assunto é dinheiro, o espírito de miséria ainda vive no coração do homem. A avareza prevalece no coração de muita gente, porque não consegue se apegar à palavra de Deus, né? O Novo Testamento, eu vejo assim que é mais compreensivo, né, de ser seguido do que o Velho Testamento, porque no Velho Testamento o povo dava 10%, e no Novo Testamento o povo vendia suas propriedades e depositava o valor aos pés dos apóstolos, de modo que a Bíblia diz em Atos 4:34 que não havia, pois, entre eles necessidade alguma. Olha só, você pode examinar a si mesmo. A nossa cultura diz que oferta é inferior ao dízimo. Você pode ofertar o que tiver no seu coração, mas ofertas sempre deveriam ser maiores do que o dízimo, porque o dízimo tem um limite. Dízimo é sempre 10% daquilo que o Senhor nos dá. Agora, as ofertas não são limitadas. Não tem limite mínimo nem máximo para as ofertas. Então, a própria palavra, a Bíblia diz que é um roubo a Deus não entregar o dízimo e as ofertas. Está lá em Malaquias 3:8, né? Então, nós não somos obrigados, meus irmãos, mas se nós somos chamados de fiéis, nós damos porque nós amamos ao Senhor, a obra do Senhor, a palavra do Senhor, a casa do Senhor, né? Ninguém é obrigado, mas a Bíblia diz que é ladrão que não devolve o dízimo. Está na palavra, Malaquias 3:8.
Muito forte isso. Mas não é para nós examinarmos a nós mesmos? Então examine-se você. Qual o exemplo que você está sendo? Você contribui fielmente para a obra do Senhor? É muito bom a gente estar aqui nessa manhã compartilhando o Evangelho. Isso é maravilhoso, mas a obra não pode parar. Os templos estão fechados. A palavra de Deus está sendo semeada. E você? O que você tem feito? Sabemos que missão está no coração de Deus, mas também precisa estar no nosso coração. Missão a gente faz indo, orando e contribuindo. Você não pode ir, mas você pode orar, mas você pode contribuir. E os dízimos e as ofertas são para isso. Nós temos um templo maravilhoso aqui. Isso aqui você acha que foi feito como? Com os dízimos e com as ofertas. Essa é a obra do Senhor. Nós precisamos entender, meus irmãos, que nós estamos no maior projeto da face da terra, no maior projeto do mundo. Esse projeto se chama implantação do reino de Deus sobre a terra. E você não quer participar disso? Quer continuar que a avareza faça parte do seu coração? Eu vou repetir, o maior plano é esse que nós vivemos. A implantação do reino de Deus sobre a terra. Seja você um participante em nome de Jesus, examine-se a si mesmo. Você tem contribuído fielmente? Você é um dizimista fiel? Não adianta ficar chateado. Vai para a Bíblia, vai para os pés do Senhor, pede perdão a Deus. Você fala assim: Senhor, me ensina, Espírito Santo, eu quero aprender a ser um dizimista fiel na tua obra. Eu não quero ser mais um faz de contas. Eu não quero ser mais um que parece que é, mas não é. Parece que é fiel, mas não é. Nós estamos examinando a nós mesmos essa manhã. Por isso, examinemos a nós mesmos. Contribui financeiramente para a obra do Senhor. Agora pensa comigo. Qual seria a situação financeira da nossa igreja se todos os membros seguissem o exemplo daquele que é dizimista fiel? Se todas as pessoas que fossem se achegando seguissem o exemplo daquele que é ofertante liberal, aquele que oferta com amor, o sujeito foi lá, fez um bom negócio, Deus abençoou, ele entendeu que foi coisa de Deus, ele vai lá e oferta para o Senhor, ele vai lá e dizima para o Senhor. Eu estou contribuindo para o maior projeto da face da terra, que é a implantação do reino de Deus nesse mundo. Seja você um dizimista fiel. Crê na palavra de Deus. Você tem sido dizimista fiel, um contribuinte honesto? E aí, para nós entrarmos aqui, para nós finalizarmos, a 10ª pergunta: sou um verdadeiro crente ou estou me enganando com o pensamento de que sou crente? Sou um verdadeiro cristão ou estou me enganando que sou um cristão? Essa é uma pergunta dura e direta, viu, meus irmãos? Porque nós estamos examinando a nós mesmos. Mas nós estamos fazendo um autoexame. A questão é profunda e necessária. Você quer ver um grande exemplo na Bíblia, na palavra de Deus? Judas Iscariotes estava contado entre os 12 discípulos de Jesus e no fundo nunca foi discípulo. Ele se revelou traidor. Quem você é? Discípulo ou traidor? Fiel ou infiel? É para nós examinarmos. Judas Iscariotes. Olha só. Que a gente possa examinar com clareza. Certa vez, o apóstolo Paulo disse a respeito de um indivíduo chamado pelo nome de Demas, que está lá, a 2ª carta de Timóteo,
Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Paulo escreveu o seguinte: tendo amado o presente século, me abandonou. Será que você não tem abandonado ao Senhor? Examine-se a você mesmo, essa é a grande oportunidade. Tendo amado o presente século, me abandonou. Quantos têm abandonado o Senhor? Porque têm amado o mundo e as coisas que há no mundo, o presente século. Isso já estava acontecendo desde a época lá de Paulo, de Timóteo. Tendo amado o presente século, sujeito por nome de Demas, abandonou a Paulo. Olha só, né? Diria Jesus isso a respeito de alguns de nós? Vamos nos examinar essa manhã. Vamos pedir para Deus que nos ajude, que esse autoexame seja referente àquele que Davi foi aos pés do Senhor lá no salmista e falou assim: Senhor, sonda-me, Senhor. Né? Então, meus irmãos, examinemos a nós mesmos. Sou verdadeiramente crente? Né? Ou pode ser também que por algum motivo tenha abandonado o Senhor? Né? Então, de quando em quando tempo devemos examinar nós mesmos? Isso não é muito confortável, mas o Senhor espera que obedeçamos a palavra dele. Né? Nós precisamos orar nesse momento e pedir perdão ao Senhor para tirar as mentiras e restaurar o coração, tirar as máscaras, tirar os faz de contas, porque quando isso acontece é nós mesmos diante de Deus, né? Por quê? Porque Jesus Cristo tem perdão para nós. Jesus Cristo tem poder para libertar o homem dessa semente maligna que ainda insiste no coração do homem de querer ir contra a palavra de Deus, né? Porque examinando a nós mesmos, nós percebemos que precisamos ser mais fiel a Deus e a sua palavra. Examinemos a nós mesmos. Será que verdadeiramente tenho sido discípulo? Ou estou fazendo de conta no meio de uma multidão? E para fazer de conta é muito fácil, mas para pagar o preço também é muito simples. Basta se posicionar mediante a palavra. É isso que a palavra está falando? Está escrito na Bíblia? É isso que eu vou fazer. Acabou. Não tem questionamento. É se ensina ou não. O que disto passar vem do maligno. Que seja assim, meus irmãos. Que essa manhã a gente possa orar a Deus mais uma vez e pedir que o Espírito Santo de Deus possa gerar um profundo arrependimento. Chega de julgar os outros. Examine-se a si mesmo. Que nós possamos ter uma palavra de oração nesse momento, pedindo perdão ao Senhor, né? Para que o Senhor venha tirar essas artimanhas de Satanás da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, Deus querido, Deus amado, no nome do Teu Filho Jesus, nessa noite, Senhor, nessa manhã nós nos reunimos aqui, Senhor, pedindo, Deus, que verdadeiramente, Pai, o Senhor possa, Deus, fazer uma limpa, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, que o Senhor possa, Deus, gerar em nós um profundo arrependimento, Senhor, que o Senhor possa arrancar, Deus, os sinais da velha vida, Senhor. Deus, que verdadeiramente a gente seja um discípulo que não tem do que se envergonhar, Deus, que pratica a Tua palavra, que honra ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, examinando, Deus, a nós mesmos nessa manhã, Senhor, nós percebemos, Deus, que precisamos ser mais fiel ao Senhor e à Tua palavra. Espírito Santo de Deus, gera poder, Senhor, em meio aos arrependimentos nesse momento, no meio desse autoexame que nós fizemos nessa manhã. Que o Senhor venha ministrar cada vida e que o Senhor venha limpar, venha santificar e colocar, derramar dentro desse novo coração
um espírito inabalável, um espírito de fidelidade, um espírito de servo bom e fiel, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Fica conosco, Deus. Abençoa os teus filhos e filhas, Pai. Nos leva a um conhecimento profundo, nos leva a uma intimidade, Deus, com o Senhor, nos leva a um crescimento, Deus, uma maturidade, uma permanência, que nós não venhamos envergonhar o Teu nome, Senhor, porque nós temos um nome acima do nosso nome a zelar, que é o nome do Senhor nosso Deus, é o nome do Teu Filho amado, até mesmo o nome da nossa igreja, Senhor. Quero repreender todos os maus testemunhos, toda a frieza espiritual, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha colocar fome e sede da Tua palavra no coração desse povo. Eu entrego tudo ao Senhor e peço que o Senhor faça a Tua obra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Continue fazendo um autoexame de si mesmo. Vai para os pés do Senhor. Pede perdão a Deus e te conserta. Amém? Só lembrando, nosso culto logo mais à noite, às 19 horas, estaremos aqui transmitindo ao vivo a palavra de Deus, e eu creio que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Que seja um domingo de paz, um domingo abençoado, e grandes coisas estão por vir, em nome de Jesus. Oramos encerrando. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua casa, sobre o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Até logo mais à noite, assim o Senhor nos permitindo.